Texto da Palavra de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, versículo de número 13. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele conduzirá os que adormeceram. Eis o que temos a vos dizer, de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido, pois o mesmo Senhor, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e então ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. Depois nós, os vivos, que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Reconfortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreveu duas cartas aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, porque são os crentes que viviam em Tessalônica. Receberam a palavra de Deus, os Tessalonicenses receberam a palavra de Deus, mas eles receberam a palavra com euforia, como se fossem viajantes com pressa. Então eles ouviam o que o apóstolo Paulo estava pregando a eles, acreditavam e ficavam por isso mesmo. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que os Tessalonicenses não foram tão nobres quanto os crentes de Bereia, porque os crentes de Bereia estavam cansados de ouvir falsos pregadores, falsos profetas, charlatães, e por isso quando o apóstolo Paulo chegou em Bereia e começou a pregar a palavra de Deus, eles não ouviram a palavra rapidamente como quem está indo pegar o metrô. Para aí, Paulo, peraí. Vamos pegar os nossos textos aqui e nós vamos conferir se o que você está falando confere com as Escrituras. Esses são os crentes de Bereia. Os crentes de Tessalônica, não. Os crentes de Tessalônicas, opa, acreditei, vou aceitar e pronto. Ficou por isso mesmo. E qual que é o problema de você ouvir a palavra com pressa? Porque os irmãos agora devem estar com pressa. Já é 9h10, já devem estar pensando, tomara que esse pregador não vai até as 11 da noite, porque não é uma vigília. Qual é o problema de nós ouvirmos a palavra com pressa? É que nós não deixamos que ela penetre profundamente em nossos corações e a gente não entende. Esse é o problema. Os crentes de Tessalônica ouviram a palavra de Deus, mas não prestaram aquela atenção devida. E por isso, muitas das pregações do apóstolo Paulo passou por cima. Eles não se aprofundaram. E muita coisa que o apóstolo Paulo tinha ensinado, eles não gravaram na mente, não gravaram no coração. Assim que Paulo foi embora, muitas coisas eles esqueceram e começaram a vir aquele pessoal que planta dúvida nos corações dos crentes. Tomem cuidado com essa turma da dúvida, meus irmãos. Tomem cuidado. Tem uma turma da dúvida que não crê em nada e ainda rouba um pouquinho de fé que você tem. Toma cuidado. E tinha uma turma lá em Tessalônica que começou a plantar dúvidas no coração dos irmãos. Qual era a dúvida? De que não haveria ressurreição de mortos, coisa nenhuma, que isso não existia, que isso não aconteceria, e que se tivesse que acontecer, já tinha acontecido e eles nem perceberam. E os crentes de Tessalônica ficaram numa dúvida que os crentes de Bereia não ficaram. Por quê? Porque lá em Bereia eles acreditaram, mas eles conferiram nas Escrituras. Em Tessalônica não, só acreditaram. Aí Paulo teve que escrever uma carta e depois outra carta e dizer: não lembra que essas coisas vos dizia quando eu estava junto com vocês? Paulo ensinou, por que eles não gravaram? Mas aí Paulo pacientemente escreveu, dizendo o seguinte: eu sei que tem alguns perturbadores aí que eles, ao invés de trabalharem com as próprias mãos, ficam aí batendo bidela, como dizia meu pai, sabe, de um lado para o outro, só plantando discórdia, confusão e dúvida. Paulo dizia para eles o seguinte: escuta, vocês não creem mais na ressurreição dos mortos? Uma doutrina fundamental para todo crente, meus irmãos e irmãs.
adolescentes, jovens, homens e mulheres. Isso é uma doutrina fundamental. Os mortos vão ressuscitar. Mas isso é uma doutrina óbvia. Como que ela tem que ser tema de congresso, por exemplo? Não é sobre a volta de Jesus, é sobre a volta de Jesus. E o que acontecerá por ocasião da volta de Jesus? 2 eventos: a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Por que a carta aos Tessalonicenses foi escrita? Por causa da ressurreição dos mortos, e não do arrebatamento dos vivos. A ênfase é: os mortos vão ressuscitar, não percam as suas esperanças. E existe uma confusão entre ressurreição e reencarnação. Prestem atenção, jovens e adolescentes, irmãos e irmãs. Reencarnação não é ressurreição. A igreja não ensina reencarnação. Você não teve uma vida passada, você não foi Cleópatra, não foi Júlio César, você não foi ninguém na vida passada e entrou na barriga da sua mãe e encarnou, e depois que você morrer vai ter uma segunda oportunidade. Esta não é uma doutrina bíblica e cristã, meus irmãos e irmãs. Eu pensei que não precisaria jamais chegar na igreja e dizer para os irmãos que reencarnação não é doutrina cristã. Eu pensei, até que eu comecei a conversar com muitos dos meus alunos, irmãos e irmãs, que são batizados e creem na reencarnação. Creem. Eles creem que vão reencarnar. Creem em horóscopo. Ares, touro, peixes. Consultam lá na internet, tem até aplicativo do celular sobre qual é o tipo de roupa que tem que usar no dia e o que o meu horóscopo está dizendo. E o que o meu signo não bate com o dele. O que nós percebemos então é que essas pessoas da dúvida começaram a plantar muitas dúvidas em nossa geração. E enquanto nós estamos aqui desesperados por uma pregação pentecostal para que os irmãos sapateiem bastante, doutrinas fundamentais estão sendo deixadas para depois. E a gente não está percebendo que nós estamos nos desviando da pureza e da simplicidade do Evangelho para outras crenças, outros ensinos, outras ideias mirabolantes. Não, a palavra de Deus não fala em reencarnação. Você não tinha uma vida antes de você nascer, e depois que você morrer, você não vai ir lá para o Nirvana, e nem para o limbo, e nem para um lugar escuro, esperando para a sua reencarnação, para depois você voltar numa outra barriga com outro corpo. Isso não existe, meus irmãos. Não existe. A Bíblia não ensina reencarnação. O que ela ensina? Ela ensina a ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos? É você, que está aqui com esse seu corpo hoje, ser sepultado, e depois esse mesmo corpo aqui, ele vai ser devolvido para você, este mesmo. Ele voltará à vida. O Senhor trará o teu corpo de volta. E o teu espírito que hoje habita no teu corpo, no dia da partida, só tem 2 destinos. Ou você vai para a presença de Deus aguardar a ressurreição dos mortos, ou você vai para o mundo dos mortos aguardar a segunda chamada, que a Bíblia chama de segunda morte. Na hora da morte, ou o Senhor Jesus aparece para você, como apareceu para Estevão, porque o Senhor é o Senhor dos vivos, e o próprio Senhor Jesus vem buscar você, ou então a morte vai te carregar para o Hades, mundo dos mortos, onde Deus não está. Isso acontece na hora da sua morte. A tua alma é retirada. Ou ela é levada para Deus, ou ela é levada para o mundo dos mortos. E lá você vai aguardar o dia da volta de Jesus. Dia este que ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, e nem o Filho do Homem. Unicamente Deus o sabe. Os apóstolos perguntaram para o Senhor Jesus: quando é que o Senhor irá restaurar todas as coisas? Jesus respondeu no livro de Atos dos Apóstolos: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É um segredo de Deus. Ninguém sabe. Fato é, quando chegar o dia da ressurreição dos mortos, 2 eventos vão acontecer de acordo com a Bíblia que nós acabamos de ler aqui.
o apóstolo Paulo disse: eis o que vos temos a dizer, de acordo com a palavra do Senhor. Paulo não está inventando, meus irmãos, para poder avivar um culto. Ele está ensinando, de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido, pois o mesmo Senhor, a voz do arcanjo, tem um arcanjo nos céus chamado Miguel. É o único arcanjo que existe. Não existem 2, 3, 4, 5 ou 7 arcanjos. Um arcanjo, o arcanjo Miguel. Este participará da volta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: a voz do arcanjo. Ele tem uma fala, esse arcanjo, que nós não sabemos qual é. Tem uma fala. E na hora que este arcanjo falar, a Bíblia diz: Deus tocará sua própria trombeta. Não é a trombeta do arcanjo, não é a trombeta do Apocalipse, é a trombeta de Deus. Neste momento, a voz de Deus emitirá do seu trono um sonido semelhante a um sonido de trombeta. Deus falará, Deus dará ordem. Ninguém sabe que dia, nem que hora, nem que ano, se agora, se daqui 1000 anos, nenhum de nós sabemos. Mas em um determinado momento, tanto o arcanjo vai soltar uma palavra, quanto a trombeta de Deus vai tocar. Nesta hora, aí diz a palavra do Senhor: todos aqueles que morreram em Cristo, todos, sem exceção, filhos, aleluia, sem exceção, irmãos, aleluia, todos, glória a Deus, todos aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz, ressuscitarão dos mortos primeiro. Aleluia, glória a Deus. Essa revelação foi dada a um profeta no Velho Testamento chamado Ezequiel, capítulo 37 do livro de Ezequiel, a visão do vale dos ossos secos. Deus pegou o profeta em espírito e o arrebatou, e levou ele para um vale sombrio, um lugar tenebroso, escuro, um vale, meus irmãos. E diz o profeta Ezequiel que ele olhou e o vale estava cheio de ossos secos, sequíssimos, diz a Bíblia, esturricados. E veio uma voz de Deus perguntando ao profeta: poderão estes ossos voltar a viver? Disse Ezequiel: Senhor, tu sabes. Deus disse ao profeta: profetiza. Profetiza para que venha carne sobre esses ossos, nervos sobre esses ossos. E eu profetizei como o Senhor me havia dito. E diz a Bíblia: houve um barulho, mas houve um estrondo tão gigantesco naquele vale, porque o osso começou a procurar o seu osso e se encaixar com o seu osso. Por isso que eu disse aos irmãos e às irmãs que a palavra é palavra de conhecimento. Você não vai adquirir isso aqui no seminário, meus irmãos. O diploma não vai garantir entendimento. Isso é revelação de mistério. Por ocasião da ressurreição dos mortos, onde houver um fio de cabelo seu que tenha caído, essa aqui é a palavra de fé, ele voltará para a tua cabeça. Vocês entenderam? Este corpo que você tem foi dado por Deus para você, e ele está incluído no plano de redenção de Jesus Cristo. Deus te deu, e esse corpo é seu para sempre. Eu vou repetir: você vai ter esse corpo para sempre, e não vai ter outro. É este. Mas deste jeito? Não. A palavra diz não. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Ele diz: ó
Ó insensato, quando você semeia uma semente, você semeia a planta ou a semente? A semente. E a semente que você está semeando é igual à planta? Não. Um é o corpo da semente e o outro é o corpo da planta. Quando ela brota, quando ela cresce, quando ela floresce, nem se lembra da semente do que ela era. Aí diz o apóstolo Paulo: pois bem, assim será na ressurreição dos mortos. Há corpos terrestres e há corpos celestes. Um é o corpo dos peixes e outro é o corpo das aves, e outro é o corpo dos animais. Um é a glória do sol e outro é a glória da lua, e outro é a glória das estrelas. Idêntico à ressurreição dos mortos. Este corpo que você tem é seu para sempre, mas ele é uma semente. Só semente. Ele receberá uma glorificação no dia da ressurreição dos mortos. Diz a Bíblia: semeia-se corpo em fraqueza e recebe um corpo fortalecido. Semeia-se um corpo animal, recebe-se um corpo espiritual. Semeia-se um corpo corruptível e recebe um corpo incorruptível. Por quê? Paulo diz: porque carne e sangue não tem estrutura para entrar da porta para dentro, meus irmãos. O Senhor Jesus falou da ressurreição dos mortos várias vezes. Várias vezes. E uma das vezes que o Senhor Jesus falou da ressurreição dos mortos foi na parábola do filho pródigo. Ali está o que acontecerá no dia da trombeta de Deus, no dia da voz do arcanjo e no dia que os mortos hão de a voz de Cristo ouvir. Estava o filho pródigo morto em suas ofensas e pecados e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantou-se e foi. Chegando ao longe, o pai o viu, saiu e o abraçou e disse: trazei agora o meu anel, trazei a minha túnica e trazei também as sandálias e coloquem sobre ele e vamos celebrar como um bezerro cevado. Onde que está aqui a ressurreição dos mortos na parábola do filho pródigo? Porque nós, irmãos, não podemos entrar da casa para dentro de Deus antes de nós sermos revestidos de imortalidade. Carne e sangue não hão de herdar o reino de Deus. Estão entendendo? Esse seu corpo, ele é uma semente, mas a semente ela não brota se ela não for plantada. E onde que ela é plantada? É plantada na morte, na terra. E nós, estando lá nós mortos, estamos aguardando a volta de Jesus. No dia que o Senhor voltar, a nossa semente brotará e o nosso corpo ressuscitará, mas nós ainda precisamos ser revestidos de imortalidade. É o que aconteceu na parábola do filho pródigo. Colocou uma túnica sobre ele, colocou um sapato nos seus pés e um anel no dedo. Todos os irmãos e irmãs que aqui estão, que participarem da ressurreição dos mortos, antes de entrar para dentro da casa de Deus, receberão um revestimento de glória, de honra, de santidade, de justiça, de imortalidade. Aleluia! Glória a Deus! Vocês entenderam? Que vai acontecer numa fração de segundos. Numa fração de segundos, diz a Bíblia, num piscar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso aqui é fé, meus irmãos. Esta é a fé de Deus. Esta é a fé do Senhor Jesus, e é a fé do Espírito Santo, e é a fé de uma igreja sadia, que não acredita em lendas e nem importa um monte de lorotas contadas por pregadores e fanáticos. Numa fração de segundos, estamos lá cantando lá o hino fúnebre no velório do irmão e da irmã. Colocamos a urna debaixo da terra e vamos para casa. E você pode dar o último adeus para aquela pessoa sim, porque quando ele ressurgir dos mortos, aquilo é semente, não volta igual. Volta no mesmo corpo, mas não volta igual.
volta glorificado numa fração de segundos. Todos, de uma só vez, na mesma hora, no vale de ossos secos. Ezequiel viu, quando estavam todos os corpos formados, osso com osso, ele viu quando vinha nervo sobre eles, e a carne se estendeu sobre eles, mas ainda estavam todos deitados. E disse Deus a Ezequiel: profetiza, filho do homem, aos 4 ventos, para que assoprem sobre estes ossos e eles voltem a viver. E profetizei como se me havia sido mandado, e ouvi quando dos 4 ventos da terra os espíritos ou os ventos sopraram, e todos aqueles mortos voltaram à vida. Aos olhos de Ezequiel, ele viu a ressurreição dos mortos, meus irmãos, todo mundo voltando. Glórias a Deus. Vocês estão compreendendo por que o Espírito Santo mandou vocês colocarem esse tema neste congresso? Para lembrar a todos vocês que nós estamos depositando em Cristo a nossa vida eterna, e que nós aceitamos o Evangelho para vencer o túmulo, é para vencer a última hora, para não ficar travado na porta, meus irmãos. Temos que passar do lado de dentro do céu, e não só cantar sobre o céu, não só esperar o céu, não só aspirar pelo céu, mas entrar nele. Aleluia! Glória a Deus! Mas será que eu vou reconhecer meu pai? Será que eu vou reconhecer a minha mãe, meu avô, meu amigo, meu irmão? Sim, você vai reconhecer essas pessoas. Entenderam? Todos serão reconhecidos, meus irmãos, mas não como pai, não como mãe, não como tio ou como avó. Todos nós seremos irmãos. Irmão de Abraão, irmão de Isaac, irmão de Jacó, irmão de Pedro, irmão do Celso, irmão do Rogério. Todos nós seremos irmãos. Lá não existe parentesco, meus irmãos. Lá nós temos uma fraternidade. São todos irmãos. Mas será que na ressurreição dos mortos eu vou ser homem ou vou ser mulher? Ou vou ser gazela? Nem macho, nem fêmea, muito menos gazela. Serão como os anjos de Deus, disse o Senhor Jesus, sem necessidade de reprodução, de casamento. Lá não tem casamento, nem macho e nem fêmea. Este é os céus. Isso aqui é algo além da tua imaginação. Como disse Paulo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem imaginou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que amam a sua vinda. Na hora da sua ressurreição, o próprio Senhor descerá dos céus. A Bíblia diz, como alarido, porque Ele preparou um coral de todos os anjos dos céus para celebrar a ressurreição dos mortos. É cântico, meus irmãos. É o cântico da ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo. Diz a Bíblia no livro do Apocalipse: bem-aventurados mortos do Senhor, que descansam as suas obras do Senhor e os seus trabalhos o seguem. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus! Vocês estão esclarecidos, meus irmãos? Glória a Deus! Aleluia! E quando isso acontece, disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo de número 5: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, vem e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e todos aqueles que a ouvirem ressuscitarão. Aleluia! Glória a Deus! Quando? Agora, nesse momento, disse Jesus: eu sou, não é eu serei, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim, jamais verá a morte.
todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Está no Evangelho, meus irmãos. É para vocês não ficarem apavorados pensando se vão ou não ressuscitar. Que vão ressuscitar, vocês vão. Só os crentes vão ressuscitar? Não, meus irmãos. A Bíblia diz: todos os que dormem no pó da terra, todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Entenderam? Que é para todo mundo, que ninguém escapa. Todos nós ressuscitaremos. E a diferença entre você e o ímpio, entre você e o descrente, entre você e o incrédulo, é que você já tem o penhor da vida eterna pelo Espírito Santo que te foi dado. Aleluia. O Espírito Santo de Jesus veio para habitar no teu corpo, marcar o teu corpo para a vida eterna, habitar no teu corpo, santificar o teu corpo, purificar o teu corpo e preparar o teu corpo para no dia da chamada ele simplesmente recolher a semente que ficou na terra. Aleluia. Certeza de vida eterna, a presença do Espírito está aí. Está em você. Aleluia. Você o sente. Ele lhe convence, ele lhe orienta, ele te anima, ele te aviva. O Espírito Santo te dá certeza de vida eterna. O Espírito Santo lhe dá saudade do céu. Aleluia. Porque o Espírito Santo quer voltar para casa, meus irmãos. Mas enquanto você estiver aqui e eu estiver aqui, o Espírito Santo permanece. Aleluia. Está chegando o dia e a hora, não sabemos quando, Aleluia. em que os céus se rasgarão e a visão do vale de ossos secos se cumprirá. E disse o apóstolo Paulo: nós, os que ficarmos vivos, não vamos passar na frente dos mortos. Nós não vamos trapacear na volta de Jesus. Leve eu primeiro. Espera, porque os mortos ressuscitarão antes de nós, primeiro do que nós. E quando o som da trombeta chegar aqui nesse ouvido, quem crê verá. Quando você chegar nas nuvens, porque o apóstolo Paulo falou que nós vamos ser arrebatados nas nuvens, meus irmãos. Nas nuvens. E quando você chegar, a multidão já está lá. Você entendeu? Aleluia. E você vai ver aquela turma toda nos céus, a encontrar o Senhor nos ares, diz a Bíblia. O encontro é nos ares, em outra esfera, em outra dimensão, em outro nível da nossa existência. Com qual corpo? Glorificado, incorruptível, transformado, e todos seremos transladados Aleluia. para o encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Aleluia. Será uma cena, meus irmãos, que esse olho não suportará, esse ouvido não suportará, essa carne não suportará. Nenhum de nós, do jeito que estamos aqui, podemos participar do que está preparado para nós. Precisamos receber o Evangelho na íntegra, e receber o Evangelho sem parcialidade, e receber o Evangelho com urgência, meus irmãos, e buscar o Senhor do Evangelho com urgência para a nossa vida, para que a gente não venha a perder o toque da trombeta e o chamado de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Qual é a garantia de que você vai participar da primeira ressurreição? O que você tem na mão para poder dizer: eu participarei da primeira ressurreição? Qual é a garantia? A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se apegue à fé, no Filho de Deus, somente. Creia nele de todo o teu coração.
com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é a coroa da criação. Ele é a redenção da criação. Ele é o teu Salvador. Jesus tem a chave da vida e da vitória. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então, no instante seguinte, em que esta igreja, junto com toda a igreja, estiver nos céus, toda a igreja, nós participaremos do que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Aleluia. E as bodas do Cordeiro representam uma ceia que o Senhor Jesus preparou para nós nos céus. Nas palavras de Jesus, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia. Vocês creem? Glória a Deus. Aplaudam o Senhor. Aleluia.